Olá, eu sou Diogo Patriota, sou assessor jurídico da Abruk do CRUB e gostaria de falar com vocês hoje sobre a PEC que busca constitucionalizar e estabilizar as regras do Fundeb, que são sobretudo regras de direito financeiro que tratam de repartição de receita entre os entes públicos com vistas a financiar, estruturar e desenvolver a educação pública brasileira gratuita. Bem, eu gostaria de fazer duas provocações. A primeira, essa PEC limita a liberdade de escolha do gestor público, de um secretário de educação, por exemplo. E segunda, essa PEC ela pode ignorar as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Antes de entrar na matéria jurídica propriamente dita, eu gostaria de fazer alusão a alguns dados empíricos. O primeiro levantado pela OCDE, segundo o qual o Brasil, em média, investe em educação mais do que a média dos outros países avaliados. Os países da OCDE investem normalmente 3,2% do seu PIB nessa área. O Brasil, em 2016, investiu 4,2%. O Brasil custeia por aluno do ensino fundamental 1, $3.800. Por aluno do ensino fundamental 2, $3.700 e por estudante do ensino médio e do ensino técnico, $4.100. Não são valores baixos. No entanto, o PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que tem como base aqueles estudantes com 15 anos, classificou o Brasil na área de leitura em 58º lugar, na área de ciências em 66º e na área de matemática em 81º. E só haviam 79 países nessa análise, nessa disputa. Então me parece que só o custeio não resolve o problema do ensino público básico brasileiro. Existe algo a mais nessa equação. Bem, a Constituição, no seu artigo 205, ressalta que o serviço de educação é prestado pelo Estado, mas também pela iniciativa privada. Isso tanto é verdade que o Supremo, ao julgar a ADI 1266, ressaltou que o serviço de educação no Brasil é considerado um serviço público impróprio, porque ele pode ser prestado tanto pelo Estado como pela iniciativa privada, e a iniciativa privada para isso não precisa de concessão ou de permissão, ela precisa basicamente cumprir os requisitos legais. Ao mesmo tempo, o artigo 208, parágrafo 1º do texto constitucional, ressalta que é direito de todos, é fato, o ensino público gratuito, mas ela não impõe que esse ensino seja realizado necessariamente por escolas públicas estatizadas. E o artigo 213 da mesma norma constitucional também trata das escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias, ressaltando que elas deverão receber recursos públicos. Me parece que assim como ocorre com o SUS, o Sistema Único de Saúde, onde a participação do segmento privado das Santas Casas de Misericórdia, por exemplo, é muito relevante a formação daquele serviço como um todo, como já ocorre no ensino público superior e no ensino privado, por exemplo, o ProUni. O ProUni é basicamente a compra pelo poder público de vagas do ensino privado mediante renúncia fiscal. No ensino público básico e gratuito, as entidades, no mínimo, as entidades comunitárias, confessionais e filantrópicas, por disposição do artigo 213, deveriam estar contempladas no Fundeb. Não que necessariamente elas tenham que receber esse recurso, mas que o gestor local tenha a liberdade de encaminhar esses recursos para ela quando achar que é necessário, quando a rede pública estatizada não for necessário, ou quando ele precisar estabelecer metas ou um programa de qualidade e assim por diante. No final, o que se quer dizer aqui é que o gestor público ele não pode ser tolhido dessa escolha. E o artigo 213, na perspectiva dessas escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, não pode ser simplesmente ignorado, porque senão a gente vai correr o risco de ter uma PEC com vícios de constitucionalidade. E muitos podem se perguntar se uma emenda constitucional pode ser inconstitucional, mas o Supremo já decidiu sobre isso ao importar institutos da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Isso é justamente o que se chama uma norma constitucional inconstitucional, porque é uma norma do poder constituinte derivado que conflita com outras normas do poder constituinte originário. Basicamente, as normas previstas na Constituição desde o seu início
são mais relevantes do que aquelas vindas por emenda constitucional. Eu gostaria de atentar, então, tanto os legisladores como os dirigentes de escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas desses vícios, e ressaltar que eu acho que é muito importante que no texto da PEC não se vincule que esses recursos necessariamente têm que seguir para escolas públicas, mas que eles têm que seguir para escolas integradas ao serviço público e gratuito básico brasileiro, porque dessa forma o gestor público terá a liberdade de fato entre contratar, se conveniar com escolas privadas quando achar que é necessário, ou com escolas públicas, que esse é o comum, esse é o normal da administração pública. Ressaltar também que experiências como essas não são incomuns. Isso que começou nos Estados Unidos e foi chamado de charter schools, justamente escolas privadas que eram contratadas pelo poder público para atender e prestar serviço gratuito, também já é implementada aqui no Brasil, como se verifica na notícia colocada aqui ao lado, referente à experiência do município de Porto Alegre, que já segue para a terceira escola. Então é um assunto relevante, um assunto delicado, um assunto que já está em discussão no Congresso e no qual as fragilidades apontadas aqui aparentemente ainda não foram evidenciadas. Por isso eu acho que é importante que tanto os gestores públicos como as entidades de educação procurem os legisladores, estabeleçam uma conversa e demonstrem esse problema para que se busque uma solução consensual e política o mais rápido possível. Estou à disposição.